Bom dia, meus amados. Que bom poder estar aqui nesta manhã para glorificar, exaltar, magnificar o nome do Senhor, que é sobre todos os nomes. É o único Deus, o Todo-Poderoso. Nós servimos, nós amamos, adoramos e temos colocado a nossa vida à disposição do Senhor. Quero abraçar você também das redes sociais, que está aí também a nos acompanhar nesse tempo pelas redes sociais, nossa internet, Facebook, da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, o Instagram da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo e também pelo Facebook do pastor Helenilson Terra, do Estevão e outros irmãos que têm compartilhado. Você pode crescer na graça e no conhecimento. É muito bom ouvir a palavra de Deus, guardar no coração, tirar proveito. Eu sempre falo que a Bíblia, ela é um garimpo, onde nós tiramos joias preciosas. Quanto mais garimpar a palavra de Deus, mais você vai crescer, mais você vai se estabelecer no reino de Deus. O reino de Deus foi feito para você. Você que ainda não pertence à igreja, é o momento de você tomar a sua decisão, colocar a sua vida à disposição do Senhor. Então, convide todos que estão aí dentro da sua casa. Esse é o momento desse ajuntamento santo aí, com algumas restrições nós estamos trabalhando assim na nossa igreja. Você também pode trabalhar da sua forma aí na sua casa, para que possa crescer, todos juntos agora, esse momento de escola bíblica dominical. Nossa igreja é a Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira, estado do Rio de Janeiro. A nossa lição de hoje, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, frutos da tribulação. Então nós sabemos que todo crente ele passa por tribulação. Não há um sequer que não passa pela tribulação. Dentro da lição nós vamos ouvir e ver que a tribulação é essencial para a vida do crente. O crente ele não pode viver sem tribulação. O crente ele não pode viver sem as aflições. O crente ele precisa passar pelas tribulações, pelas aflições, suportar, vencer, crescer e brilhar nesse mundo. Por isso, a tribulação é importante. Enfrentamos isso na família, enfrentamos entre os familiares, na sociedade, no trabalho, em todo qualquer lugar. Nós enfrentamos tribulações. Às vezes, passamos por problemas também existenciais. Aquele problema psicológico, eu não presto para nada, eu não estou prestando, para que eu nasci? É o momento de se estabelecer diante do Senhor, colocar a sua vida diante de Deus, orar, ler mais a palavra de Deus, conhecer mais os propósitos de Deus para as nossas vidas. A lição é excelente. Você precisa ouvir toda a lição, aprender o que o autor ele quer dizer para cada um de nós, vindo do coração de Deus. Nós temos uma introdução maravilhosa, o meio e o fim. Que coisa boa, tá? Princípio, meio e fim da lição está maravilhoso. Eu quero convidar a você a colocar a sua vida agora diante de Deus. Escola Bíblica Dominical, esse é o momento da igreja crescer. Todas as igrejas estão funcionando com restrições. Alguns municípios ainda estão aí em restrições mais rígidas, mas o nosso município, a maioria dos municípios do nosso Brasil já estão recebendo suas membresias com 30% até 50%. Gradativamente vai aumentando. Então é o momento do crente orar, é o momento do crente ir à igreja, é o momento do crente entrar mais em comunhão com o Senhor. Crente em casa não é muito confortável, não é muito bom, a não ser aqueles que não podem caminhar para a igreja, tem algum problema de saúde, ou nesse momento de pandemia também não está podendo ir à igreja, mas pode cultuar em casa. Pode cultuar em casa, pode acompanhar pelas redes sociais. Eu vejo muitas pessoas acompanhando a Igreja Batista do Bairro Novo Mundo pelo Facebook.
E são jovens, são idosos, são aqueles irmãos que têm aí seus 78 anos, até mais, têm acompanhado o culto, têm adorado o Senhor pelas redes sociais. Então, faça isso. Pega o seu celular, seu smartphone, acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais. Quero convidar a nossa ministra de música, a irmã Ruth Mara, para caminhar até aqui à frente. Nós vamos estar cantando, juntamente com a igreja, o hino de número 162, esse momento de adoração. E a música vai nos dizer, ou melhor, a letra nos diz vigiar e orar, tá? Vigiar e orar. Bem de manhã, embora o céu sereno, é o que está acontecendo aqui na nossa cidade. O sol está sereno, é um dia maravilhoso. Esse é o dia que fez o Senhor. Então nós vamos adorar o Senhor com essa canção do nosso cantor cristão, hino de número 162. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam, mas de Deus a voz de amor recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor. E contra Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Amém. Deus abençoe o Ministério de Louvor, esse apoio, para podermos então, nesse momento, ou seja, para poder adorar o nosso Deus. Que bom poder adorar o Senhor no instrumento de corda, com os nossos instrumentos altissonantes. Isso é bom, é bíblico, poder adorar o Senhor. A nossa lição, ela vai falar sobre frutos da tribulação, tá? Frutos da tribulação, e quero convidar a você a abrir a sua revista, aí na página 52, nós temos nós vamos nesse momento, vamos colocar aqui no nosso, está aqui desse lado, frutos da tribulação. Nós temos um texto que eu quero ler com você. Quando nós falamos frutos da tribulação, então nós vamos ler o texto de Romanos 5, verso 3 ao verso 5. Diz assim: e não somente isto, mas também gloriemos na tribulação,
sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, a experiência é esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você está com a sua Bíblia na mão, aí em casa? Então, presta bem atenção quando nós falamos frutos da tribulação. Vamos ao versículo 3. O que nos diz aí o versículo 3? Gloriemos na tribulação, sabendo que a tribulação produz, versículo 3, produz o quê? Perseverança. Nós passamos pela tribulação e a gente é perseverante. Nós não sabemos quando o Senhor vai agir para uma bonança ou algo que nós não temos nem expectativa que vai acontecer na nossa vida. Então, aí fala o versículo 3. E aí, no versículo 4, vai falar de outra coisa. A perseverança produz o quê? A experiência. É na tribulação que você fica mais experiente. É na tribulação que o crente cresce. O crente que ele não passa pela tribulação, ele não cresce. Então, é um sofrimento. Tribulação, vamos falar claramente. O que é a tribulação? É um sofrimento. Mas é um sofrimento, para muitos crentes, um sofrimento diferente do sofrimento de outras pessoas do mundo. Porque na tribulação o crente ele ganha experiência. Ele ganha experiência. E ele vai crescer. Então, mais uma vez eu quero dizer que o crente ele precisa passar pelas tribulações. E aí, nos diz que, ainda no versículo 4, que a experiência nos leva o quê? A esperança. A experiência, a esperança. Então nós temos uma esperança. Sofremos, houve perca na sua família, perca no bom sentido. Tá? Alguém partiu, te deixou saudade, Deus falou de uma forma diferente, Deus agiu da forma dele. Algo vai acontecer. Como diz Romanos 8:28, né? Contribui para o bem. Algo vai acontecer de bom. Mas para lá, perder alguém para acontecer algo de bom, então melhor não perder. Olha, a história é de Deus. Ele é o Deus da história. É Ele que comanda a história. Nós temos que ficar de contínuo. Quer dizer, aguardando o que Ele tem para cada um de nós. Eu não posso me precipitar. Eu tenho que fazer a vontade dEle. Eu não posso me esconder. Eu não posso me esquivar diante das tempestades. Foi isso que o Senhor falou para Elias. Levante e ande. Então, temos que levantar e andar. Não adianta você passou por um problema tremendo, vou me afastar da igreja, eu não quero mais ter compromisso, eu não quero mais nenhum compromisso, aí começa, aí para. É tipo o caranguejo, né? Ele anda para trás, tá? Ele caminha para frente, dá uns passos para frente e um bocado para trás. Então, a crente é assim, que ele não vai, como diz o velho ditado, não vai nem se apronta. Então, o crente, ele precisa vencer, ele precisa enfrentar as tempestades. Se tem uma montanha para subir, suba duas. É assim. Aí, ele diz aqui, no versículo 5, que a esperança não desaponta. A esperança não desaponta. Porque nós temos uma esperança, essa esperança é viva. E se nós temos a esperança, porque essa esperança está dentro de nós, e a esperança é Jesus. É Ele que nos garante a gente passar pelas tribulações e ter ainda alegria. Ter uma alegria. Eu vi uma experiência não muito agradável, mas eu conto essa experiência. Uma mãe que sofreu com a perca da sua filha, e aquela mãe, interessante, que ela no dia, ela estava com um sorriso, mas aquilo era dado era obra do Espírito Santo. Claro que depois a ficha caiu,
E aí o sofrimento vem, tá? O sofrimento. Mas quando a casa se mantém cheia durante vários dias, a coisa vai dando uma aliviada, vai ajudando. Mas isso é obra do Espírito Santo. Quando nós estamos com Deus, a coisa é diferente. Quando nós não temos Deus, as coisas são muito difíceis. Mas nós precisamos nos agarrar, nos firmar no Senhor, porque nós não sabemos quando os momentos difíceis virão. E nós precisamos caminhar com o Senhor. Ainda nesse versículo, diz que, diz que a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Olha o que eu disse. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo, ele nos garante. Mesmo no momento que alguém te desaponte dentro do seu lar, na sua família, talvez queira manchar o nome da família, porque o nome que não deve ser manchado é o nome da família de Jesus. Mas a nossa família, nós somos passivos a ser manchados a qualquer momento por alguém de dentro da nossa casa. Alguém que comete um crime, alguém que comete algo horrível, que mancha na sociedade, mas o nome que nós não podemos manchar é o de Cristo. E a única maneira da gente manter o nome de Cristo é mesmo nas adversidades caminhar. Então aqui estão os frutos da tribulação. Pode ver aí que está nesses versículos aí. Perseverança, amor do Espírito Santo, que Ele nos garante, experiência, tá? Temos aí a perseverança, tem a tribulação que nos leva à esperança, a esperança, a experiência, a experiência é a esperança que não desaponta e o amor do Espírito Santo. Então nós temos aí os frutos da tribulação. O crente em Cristo, ele tem essa carga boa, que não pesa. Essa carga que não pesa, tá? É como que, vamos aqui, é uma carga, tem pessoas com uma carga pesada, mas o crente não tem uma carga pesada. É como que tivesse dois caminhões, vamos ilustrar aqui, um caminhão fechado, todo de isopor, até lá em cima, até o teto máximo, e um caminhão fechado de caixas de óleos até o teto máximo. Qual que é mais pesado? O caminhão de óleo, o teto máximo. Mas o outro também não está com teto máximo, mas o outro é leve. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. É isso que nós queremos dizer. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, o fardo é leve. Pode estar a altura que for, mas vai ficar leve, porque o Espírito Santo ele nos conduz. Tá? E aí, nós falamos a introdução. Depois nós vamos à introdução, lá na conclusão, que nós vamos dar esse desfecho aí. Mas vamos lá, a lição, pode colocar aí, você vai nos acompanhar, quando nós falamos frutos da tribulação, está ali, por que experimentamos tribulação? Qual deve ser a nossa postura diante delas? É possível aprender alguma coisa? Bem, então, são três coisas ali. Por que experimentamos a tribulação? Porque somos crentes, porque somos fiéis, porque está dentro de nós o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é o nosso motorista, ele é o nosso condutor, ele é o nosso guia, ele é o nosso ensinador. Qual deve ser a nossa postura diante delas, das tribulações, de contínuo? Quer dizer, aquela pessoa que fica à disposição do Espírito Santo, faz o que o Espírito Santo manda. É como Ezequias, que estava em um momento difícil da vida, e lá naquele momento que ele estava ali, a Síria cercou todo o seu país. E o que ele fez? Olha, eu vou orar. E ele foi orar. E o que aconteceu ali no momento da oração? Deus resolveu o problema. Então a nossa postura diante das adversidades é ficar diante do Senhor. É possível aprender alguma coisa nas tribulações? Sim.
Nas tribulações nós aprendemos, nas tribulações nós crescemos, nas tribulações a gente cresce no conhecimento da palavra, porque é no momento das tribulações que a gente ora mais, que a gente lê mais a Bíblia, que a gente está sempre invocando o nome do Senhor de hora em hora, todos os momentos da nossa vida. Frutos da tribulação, é Ele que nos garante isso. Vamos seguir? A verdade é que as tribulações fazem parte da nossa vida, notório, os irmãos já sabem disso. Percebemos que Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, que enfrentava tribulações, tanto no contexto social como no da sua fé. É bem verdade que os cristãos foram justificados, isto é, declarados inocentes através do sacrifício de Cristo. Paulo enfrentou tribulações no contexto social como da fé. Quer dizer, ele enfrentou perseguições. Presta atenção, são duas vertentes ali. Primeiro, Paulo enfrentou tribulações por aqueles que andavam com ele. Passaram a perseguir Paulo, porque Paulo era crente. Ou seja, Paulo ele era incrédulo, ele era perseguidor. Agora ele muda de lado. Por que ele mudou de lado? Porque ele encontrou Jesus. Ele creu no Senhor, ele abriu o coração, deixou Jesus entrar, entregou a chave do Senhor. Está aqui, a minha vida pertence ao Senhor. Agora, Paulo enfrentou as perseguições por aqueles da vida social, daqueles que, mas esse aí não perseguia, e começaram a perseguir Paulo, a falar mal de Paulo. Como hoje, as pessoas fazem a mesma coisa. É verdade. Esse aí é crente, ele fumou, ele bebeu, ele roubava, ele fazia aquilo outro. Mas o que importa? Ele agora se converteu. Ele deu a vida para Jesus. Então, ele é um crente e nós temos que confiar nesse novo cristão. Mas ali diz que Paulo também enfrentou tribulação também no contexto de sua fé. Porque Paulo se tornou um crente fiel. E muitos dentro da igreja não aceitavam a fidelidade de Paulo. Muitos não aceitavam. Não é diferente, querido, das igrejas. As pessoas ainda têm uma desconfiança com aqueles que se converteram e colocaram as suas vidas à disposição do Senhor. Como nós temos muitos pastores que foram traficantes, foram bandidos, perigosos, e hoje são pregadores do Evangelho, anunciam a palavra de Deus. As nossas igrejas têm salvado muitas vidas de pessoas assim, através das nossas juntas de missões, nacionais, mundiais, estaduais, as nossas regionais. Nós temos encaminhado homens e mulheres jovens, para pregar a palavra de Deus. Nossos adolescentes também, nós temos muitos adolescentes que têm conhecimento bíblico muito grande. E todas essas pessoas são aproveitadas. Quando nós vamos para fazer missões, ou melhor, se nós temos um missionário no Acre, se nós temos um missionário na Amazônia, se nós temos um missionário aqui no estado do Rio, aonde for, no Brasil e no mundo, esses missionários são da igreja. É da sua igreja batista, é da minha igreja batista, pertence às outras igrejas das outras denominações. Nós temos muitas outras denominações que têm mandado missionário para os campos de missões. Coisa boa! Não é só os batistas que mandam missionário, mas todas as denominações têm preocupação com as pessoas que estão no mundo e querem salvar. E vão ser perseguidos. Os crentes serão perseguidos, os missionários serão perseguidos lá, como Paulo foi perseguido. Vamos caminhar. O primeiro ponto vai falar que tribulação produz perseverança. E aí o apóstolo Paulo recomenda que os cristãos deveriam ter especial interesse pelas tribulações, ou seja, tirar proveito. Crescer. Isto não significa dizer que deveriam assumir uma postura masoquista, isto é,
de busca de sofrimento ou pela humilhação. Tem pessoas que gostam de sofrer porque querem sofrer e buscam o sofrimento. O crente, ele não busca o sofrimento. As lutas que vêm em direção a ele. Tem pessoas que gostam de sofrer. Há muito tempo, em uma outra cidade, muito distante daqui, eu fui aconselhar uma jovem que ela gostava de se torturar. E eu comecei a falar. Ela disse que aquilo era algo que aliviava o seu espírito. Não tinha nada a ver. Nós precisamos entender que o sofrimento, ele vem naturalmente para cada crente. E o crente, ele precisa estar com o Senhor, voltado para o Senhor e deixar o Espírito Santo o conduzir. Então, ele diz ali que o apóstolo Paulo recomenda que os cristãos devem devem ter interesse pelas tribulações. Quando você passar pela tribulação, tire proveito dela. Aproveite esse momento de tribulação, vai orar, vai ler a Bíblia, espera na resposta do Senhor, não faça o que você entende, o que você quer, busque o Senhor. Eu sempre falei isso, agora o escritor escreveu, parece que a coisa caminhou aquilo que eu gosto de falar. Nós temos que tirar proveito dos sofrimentos. É no sofrimento que nós vamos crescer mais. É no sofrimento que nós vamos amar mais as almas perdidas. Nós temos que trabalhar. Nós estamos em um período que está difícil até de fazer missões. Porque quando nós fazemos missões pessoalmente, de casa em casa, é uma coisa. Quando nós fazemos missões pela internet, é outra coisa. Nem todas as pessoas que, vamos dizer assim, 10%, não tem 10% das pessoas incrédulas que assistem à internet, que ouvem o Evangelho e que têm interesse pelo Evangelho. Mas de casa em casa é diferente. Mas Deus tem um propósito. E nós não sabemos qual é o propósito de Deus, mas a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que aguardar. Vai chegar um momento que essas pessoas, elas irão para a presença do Senhor. Mas nós precisamos perseverar. Nós, como crente, esse é o momento da reciclagem. Tribulação produz esperança. Nós temos esperança de dias melhores. Nós temos esperança de crescer. Nós vamos crescer. Esse é o momento da reciclagem. É o momento do crente orar. É o momento do crente ler a Bíblia. É o momento de reunir com a família. Não é o momento de, como diz aí no ditado, vazar, sair pelas ruas, passeando. Não, é o momento de ler a Bíblia. É o momento de ter mais conhecimento. Aproveite esse momento. Vamos mais à frente, que diz se temos que experimentar, ao invés de vitimação, ou seja, de culpar algo ou alguém que possamos nos alegrar, e, portanto, empenhamos-nos para que, através das tribulações, cresçamos na perseverança. A perseverança, nós precisamos manter isso. Olha um homem chamado Jó. Olha, a gente olha para dentro da Bíblia, tem tantas pessoas, mas a gente olha muito para Jó. Que homem perseverante! Eu sei que o meu Redentor vive e há de me levantar desses problemas que estou passando. Já declarou isso. Era um homem perseverante. Como todo mundo fala aí, vai passar. Essa pandemia vai passar. O crente, ele vai sair mais do que vencedor dessa pandemia. Mas o crente que perseverar, o crente que orar, o crente que buscar, o crente que ler a palavra do Senhor. Porque eu gosto de falar as coisas bem as claras. Tem muitos crentes preguiças, que não lê, não medita, só vive pelas redes sociais, vendo coisas que não presta, postando foto, eu sou bonito, eu sou bonita. Aí aqueles rapazes, nossos irmãos,
que tira a camisa, tira uma autofoto, bota lá, eu sou bonitão. Aí tem aquelas irmãs também que tiram uma foto bonita, pintei meu cabelo, olha que brinco eu comprei, lindo. O momento é de apresentar Jesus. Pega a camisa da Junta de Missões Nacionais, tira uma foto e diz como está aqui, ó, porque Ele me amou. Porque Ele me amou. Tira aquela foto bonita. Ou seja, se você quer se apresentar, coloca uma camisa, Jesus me transformou. E apresenta você ali como Jesus te transformou. Às vezes nós apresentamos tanto a gente, esquecemos de apresentar Jesus. É bom a gente perseverar, é bom a gente crescer. Vamos caminhar mais um pouquinho. A perseverança produz caráter aprovado. Ó, você só será aprovado, e você vai ser provado e aprovado se você perseverar. Não pode desmoronar. Presta atenção. O crente não pode desmoronar, não. Tem crente que diz, não dá mais, chega. Não, para lá. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental de modo como lidamos com as tribulações. Não é fácil lidar com as tribulações. Eu visito as pessoas. E eu já passei por isso. Alguns irmãos aqui também já passaram. E a gente chega em uma casa onde a morte chegou. A morte chegou primeiro do que a gente, naquela casa. E eu cheguei ali, a primeira coisa que eu fiz é abraçar. A primeira coisa que eu faço é abraçar. Abraço, trago uma palavra do coração de Deus, porque do meu coração não tenho palavra. Trago do coração de Deus, naquele momento, quando eu estou entrando, Senhor, me dar as palavras. É assim que eu faço. Eu não tenho palavra. Senhor, eu preciso das palavras certas. E ali eu falo as palavras, e as palavras do Senhor têm autoridade. A família toda está ali concordando com a palavra do Senhor. Ela não concordaria com a minha palavra, mas com as palavras do Senhor, a família, ela concorda. Por isso, que quando nós chegamos na casa de um crente, que está passando um momento difícil, seja de morte ou seja de qualquer uma outra coisa, a gente vê o crente perseverando em um semblante espiritual, aonde o Espírito Santo de Deus está ali no comando. Está no comando. Como diz ali, a perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. E não é qualquer um que tem perseverança, que consegue perseverar e consegue vencer. A perseverança é uma mola. Eu não fiz uma ilustração dos caminhões. A perseverança é uma mola. Você imagina um caminhão, saiu da loja novinho, Vamos pensar aí, que o irmão comprou um caminhão e ele saiu da loja, ele vai levar uma carga para uma outra cidade, um outro estado, e ele chegou numa loja, e ali ele começou a encher de suprimentos, botando tudo aquilo ali, enchendo. Daqui a pouco ele vai ver que a mola está bem apertadinha, de tanto peso. Está ali suportando aquele peso. E não estoura. Sabe por quê? Porque está ali firme, forte. É um carro novo. E vai carregando por uma distância muito grande. E aquela mola vai aguentando e vai levando e não estoura. Assim é o crente. O crente, ele é renovado, ele é novo, ele é forte, ele é resistente e ele leva a carga e não estoura. Mas o crente que estoura, ele é um crente inacabado. Ele precisa mais de Cristo, ele precisa abrir o coração para o Senhor. O crente, ele precisa perseverar. E a perseverança, ela aprova. Quando ele vence, ele está aprovado pelo Senhor. Vamos, mais uma caminhada. Uma vez que as tribulações são inevitáveis,
isso é notório, nós sabemos disso, precisamos suportá-las, não como sendo o último recurso. Na verdade, buscando conhecer mais a natureza dessa tribulação, o que podemos fazer para amenizá-lo e nos colocando inteiramente nas mãos poderosas do nosso Deus. Quando nós passamos pelas lutas e provações, nós sabemos que o Senhor está ali nos conduzindo. O Senhor está lado a lado conosco e a gente está vencendo. Não diz, tem sempre umas palavras, ou melhor, no nosso cantor cristão diz, vencendo vem Jesus. Vencido tem Jesus. Quer dizer, nós estamos vencendo e chegamos lá, vencido tem Jesus. E vamos vencer, e vamos estar ali diante do Senhor aprovado. Vamos mais um pouquinho à frente. O terceiro ponto, o caráter aprovado produz esperança. Eu tenho esperança. Todos nós temos esperança. Um jovem tem esperança de terminar o ensino médio. Tem aquela expectativa esperançosa de fazer uma faculdade, de ter um bom emprego. Tem aquela esperança de ter a sua casa, a sua família, quem sabe o seu automóvel, se não puder um automóvel, uma bicicleta nova. Todos nós temos uma esperança de ter o nosso salário todo mês, de comprar o pão, de poder comprar os remédios, alimentar a família, dar um passeio, ir à praia, aonde quer que deseja ir, mas nunca abandonar o Senhor. Então, o caráter aprovado produz esperança, e nós temos esperança. Esperança de crescer cada dia mais diante do Senhor. Ali nos diz que na discografia de do grupo Logos, logo ali embaixo, está escrito assim: Senhor, se estou por ti sendo aprovado, eu quero ser aprovado agora. Já cantei muito, pastor Paulo César, já cantamos muito isso daí. Adoramos muito ao Senhor com a canção do pastor Paulo César. Que coisa boa. Aí ele expressou isso. Verdade é que nós, a todo momento, estamos passando por essa tribulação. A tribulação não acaba, não. Termina uma e inicia a outra. Mas é interessante que a gente tem vida, a gente brilha. O crente tem um brilho diferente das pessoas do mundo. Não é a mesma coisa. Não temos a mesma aparência das pessoas que estão no mundo. A nossa aparência é diferente. Nós somos conduzidos por um Deus todo-poderoso. Nós somos aprovados porque nós fomos escolhidos pelo Senhor. Pode passar aí o próximo slide. Nós temos algo importante ali que os cristãos que desejam receber a aprovação, são submetidos a um processo semelhante a que um ourives emprega para refinar o ouro. Por exemplo, ao ser submetido ao fogo, extrai-se e retira-se todo tipo de impureza. A partir de então, torna-se puro. Eu já falei sobre isso. Quando, nas lições passadas, numa dessas lições aí, eu falei que o ouro é um metal bruto que se pega lá, começa a garimpar, e ele vem todo sujo, ele vem com muitas impurezas, e ele precisa virar o ouro puro. E para isso ele precisa passar pelo fogo, pela quintura, e só vai ficar ali o ouro. O crente também, ele passa pelo fogo, o crente ele passa pela quintura, e só vai ficar ali o crente puro, genuíno. O crente é assim. Agora, o crente que ele está voltado para essas coisas do mundo, ele não consegue ficar. Ele não consegue ficar na presença do Senhor. O crente, ele precisa perseverar. Segue. O apóstolo Paulo encerra o processo instaurado, ou seja, de tribulação, perseverança, caráter aprovado, com a esperança. A esperança não é a última que morre.
A esperança, ela permanece, porque a esperança é Jesus. Quando as pessoas falam, eu tenho esperança. Esperança de quê? Eu tenho esperança de ter um emprego. Mas você tem esperança? A esperança que o crente tem, que Jesus está dentro de você, que você espera nele, é isso que nós queremos falar para você. O crente, ele precisa esperar no Senhor. Se você tem e deseja ter algo para a sua vida, que é algo melhor para a sua família, espere no Senhor. Aí nos diz assim, não no sentido de um otimismo sem fundamento. Você é um escolhido. Já cantamos muito essa canção. Você é um escolhido, tá? E vai passar pela tribulação. O escolhido, ele é tirado do meio da impureza. Assim são o arroz, o feijão e etc. Esses devem ser escolhidos e limpos. Vamos falar um pouquinho desse processo aí? Alguém, por mais limpo que seja o feijão, tipo 1, você foi lá, comprou, olha, de procedência tipo 1, veio de uma fábrica onde eles tiram toda a impureza, mas você vai chegar em casa, você vai abrir aquele saquinho de feijão e jogar na panela? Não, você vai olhar o feijão. Você vai olhar para ver se tem alguma impureza naquele meio. Então, você escolheu o feijão. Você escolheu o arroz. Está escolhido. Está limpo. Agora, escolhido, você vai consumir aquilo ali. O crente, ele é escolhido. E quem consome o crente no trabalho é Deus. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E Deus Ele tem a todo crente em suas mãos para trabalhar, para evangelizar, para pregar, para cantar, enfim, Ele vai fazer algo para o Senhor. Nós somos escolhidos. Você é um escolhido. Depois de escolhido, você vai ficar limpo. Limpo para servir o Senhor. O Senhor não quer um crente manchado. O Senhor quer um crente que tem uma mente voltada para o Evangelho. O Senhor quer um crente que prega a palavra, quer um crente que tem um bom procedimento na sociedade. Esse é o crente que o Senhor quer. Um crente limpo, escolhido. Vamos caminhar. É bem verdade que poderemos nos unir a Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente, mas nem um só fio de cabelo será chamuscado. Não foi queimado. Sabe por quê? Eles passaram pelo fogo. Quando o crente ele passa pelas aflições, pelos problemas, ele não é danificado. O crente, ele não é danificado. O crente, ele está firme. O crente, ele está ali nas mãos do Senhor. Porque é o Senhor que está conosco ali. Ele está nos protegendo. O que a Bíblia diz? Que Ele não dá tribulação, sofrimento maior do que nós não possamos suportar. E Ele está ali, conosco. Aonde estava Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego. Aonde estava o Senhor? Com Daniel, na cova dos leões. Esse é o Deus que nós amamos, é o Deus que está conosco. Você está sofrendo? Perdeu algo por esses dias, talvez alguém da família, ou está passando por uma tribulação, você está perseverando, Deus está com você. Deus está com você. Ele nunca abandona os seus filhos. Vamos mais à frente, a conclusão. Agora sim. Lá no início, o autor, ele conta uma história, que lá em 2015, a esposa dele teve um câncer. E esse câncer foi um câncer muito agressivo e alojou no útero. Irmãos, presta atenção. Você que está nos acompanhando nas redes sociais. O câncer de útero, ele vem para matar. Essa é a palavra. Nós vamos falar abruptamente. O câncer de útero, ele vem para matar. É um mínimo que escapa, é misericórdia de Deus. E naquele momento, para aquela família, para aquele obreiro, para aquele pastor, tudo acabou. E agora? Ele começou a perseverar, ele colocou-se na presença do Senhor.
Ele buscou o Senhor. Deus trabalhou de uma maneira especial na vida dele. Olha o que está escrito ali. Em fevereiro de 2015, a minha esposa começou a sofrer de uma terrível hemorragia. Buscamos auxílios médicos e depois de vários exames, recebemos o seguinte diagnóstico. Raquel havia adquirido um câncer muito agressivo, que se alojou no útero. Aquela notícia nos abalou profundamente. O tratamento foi feito até o final. E Raquel ficou curada. Glória a Deus, aleluia. No entanto, não poderíamos ter mais filhos. Assim que começamos a nos acostumar com a situação, um milagre aconteceu. Raquel ficou grávida. Além da bela Sofia, recebemos de Deus o esperado Caleb. Deus é o Deus de milagre. As pessoas que não sabem perseverar. O autor dessa lição é esse aí. Pastor Felipe Pinto Lima. Ele é o autor da lição. Ele passou por um problema terrível, mas ele perseverou, ele teve esperança, ele teve experiência, e o Espírito Santo trabalhou na vida dele. Então nós precisamos perseverar, nós precisamos acreditar, porque os frutos da tribulação estão sempre na vida do crente. Nós vamos estar orando por você, a você que nos acompanhou nessa lição, a você que aprendeu algo para a sua vida, nós vamos orar por você. Nós vamos estar orando também pelo pastor Antônio Amaral, que já está em casa. Nós vamos estar orando por vocês nas redes sociais. Se tivermos aí alguém, nós vamos estar orando pela Lucineide, Deus abençoe. Luzinéia, Deus seja louvado pela sua vida. A Elza Morales, Deus te abençoe. A Keila Santos Rezende, Deus abençoe também. A Jaldeci, Deus abençoe grandemente. A Guiomar Domingues, Deus abençoe. Luiz Cláudio Matos, meu amigo ali da Vera Cruz, Deus abençoe. Marli Leonardo, Deus abençoe. Simone Aguiar da Silva, Deus abençoe. A Hélia Miotti, Deus abençoe. Então nós vamos estar orando. Eu quero convidar o diácono, irmão Altair, ele vai estar orando. Vai ser uma oração de intercessão. Nesse momento nós vamos estar intercedendo ao Senhor pela sua vida, pela vida dos nossos irmãos das redes sociais e pelos irmãos aqui presentes. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Grandioso Deus, ó Pai que está nos céus, te agradecemos, ó Pai, pela noite que o Senhor nos deste. Obrigado, ó Pai, por esta lição, ó Pai, que veio falar em nossos corações. Ó Pai, que sabemos, ó Pai, que o Senhor a cada momento está conosco, ó Pai, nos livrando das tribulações, Senhor, do mal que sempre vem nos atingir, ó Pai, que o Senhor esteja sempre nos abençoando. Ó Pai, te peço também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, ó Pai, acometidos pela Covid-19, que o Senhor esteja ali, Senhor, com os teus anjos, protegendo a cada um, ó Pai. Também os missionários, Senhor, que estão em países distantes, Senhor, levando a Tua palavra. Que o Senhor esteja, Senhor, ali, confortando a cada um, Senhor, livrando-os de todo o mal, ó Pai. Também, ó Pai, te pedimos pelos nossos irmãos que estão nos assistindo, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, Senhor, de acordo com a sua vontade e seu querer. Conduza-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. É isso que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a igreja. Fiquem todos com Deus e até a noite. Conduza-nos.